E a gente tem que ter o remédio que mais emagrece no mundo, a gente tem que ter disponível no consultório. Então, né, a gente vai comparar a tirzepatida, né, que seria o Mounjaro, em comparação com o Ozempic. Como ela dá um resultado maior, o curto prazo é mais rápido, então a perda de peso com ela, o colateral muito semelhante, às vezes até menor, é o que a gente vê na prática que é menor. Então a gente consegue fazer o paciente ter mais aderência ao tratamento, disponibilizando de forma mais acessível e próxima ao paciente, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho desse estudo que mostrou pra gente aqui sobre o tratamento com a tirzepatida versus o Ozempic, que a canetinha, que era bem famosa aqui no Brasil, é famosa no Brasil, e a Mounjaro é a nova caneta de emagrecer, tá? Então, a gente tem que ter essas medicações porque a obesidade tem um significado muito importante, né? O excesso de peso é considerado uma doença grave, infelizmente, associado com diabetes, com colesterol, doença do coração, AVC, doença do fígado, que às vezes a gente acha que é só uma gordurinha no fígado, mas pode se tornar até uma esteatohepatite, tá? Uma hepatite por causa de gordura, problema de articulação, inclusive depressão e câncer, tá? Então a gente tem que tratar assim. Nos Estados Unidos, né, no Brasil também, já aprovou a farmacoterapia da obesidade com várias medicações e as que estão mais proeminentes agora, né, para quem tem acima de 30 de IMC ou 27 com algum problema de saúde também. Então, quando a gente faz o uso do tratamento, é para esses casos indicados, tá? Já faz tempo que está aprovado para a gente usar a medicação. O mercado de AOM é a abreviação de anti-obesidade medicamento, tá? Seria a sigla em inglês. Está enfrentando uma nova fase, né, com os peptídeos, ou seja, antigamente só tinha os comprimidos, daí veio lá atrás o Victoza para diabetes, a gente viu que emagrecia, então eles criaram o Saxenda, mas o Ozempic que revolucionou o tratamento, e agora com o Ozempic provavelmente com o surgimento do Mounjaro, inclusive, provavelmente muita cirurgia bariátrica não vai ser necessária. O estudo de fase 3 no tratamento da semaglutida, que é o Ozempic, né, encontrou uma redução substancial no peso de até 2,4 de miligramas de semaglutida, uma vez por semana, tá? Para quem tinha diabetes ou não. Então, agora chegou no Brasil o Wegovy, que é o Ozempic, que na bula está escrito que ele é para emagrecer, não é só para diabético, não é só diabético que precisa usar, tá? E o outro estudo, o SURPASS, validou a perda de peso da tirzepatida, que seria o Mounjaro, né? Em uso semanal também, né? Porque a meia-vida seria de em torno de uns 5 dias, então o paciente pode usar às vezes uma vez na semana, chegando numa dose até de 15 miligramas em pacientes diabetes tipo 2. Mas depois, esse outro estudo, eles pegaram restrito ao paciente que não tinha diabetes. Então, como foi com o Ozempic, primeiro testaram para paciente diabético, viu que dava resultado na diabetes, melhorava e emagrecia, testaram paciente que não tem diabetes, inclusive com o tirzepatida, o Mounjaro, e mesmo quem não tem diabetes emagrece, tá? O que é o Ozempic? O Ozempic é um análogo de uma substância que tem no seu corpo, ele é 94% parecido com essa substância no seu corpo, e essa mudança de 6% faz com que ele fique resistente à degradação de uma enzima do nosso corpo. Então, quando a gente come, a gente fica satisfeito, saciado, e aí vem o GLP-1 e vem a DTP4, que é uma enzima que quebra esse GPL1, que faz a gente ter mais saciedade e emagrecer. Como essa enzima funciona rápido no nosso corpo, eles fizeram o Ozempic para ele ser resistente a essa enzima e ele ficar agindo mais tempo. Por isso que o Ozempic pode ficar até 7 dias no organismo, tá? Aí o principal mecanismo de ação do Ozempic é que ele deixa a gente mais satisfeito, então reduz o consumo calórico, energético, é que ele fala, interfere na preferência alimentar, ou seja, comida muito gorda, muito gordurosa, não cabe, a pessoa meio que passa mal, comida pesada demais, não é recomendado. Aí com isso ele também inibe um pouco do apetite, intensifica a saciedade e também indica para o cérebro que ó, a gente está satisfeito, então eu posso aumentar o gasto energético que tem depositado aí, certo? Ao contrário da meia-vida de alguns do nosso GLP-1, que é bem rápido, né, em torno de 2 minutos, o Ozempic, que é um análogo do GLP-1, pode ficar até 165, 184 horas, que seria mais de uma semana, né? Uma semana e pouco. A duração mais longa
permite essa administração, né, semanal. Não é o que eu prefiro diário, mas de todo jeito seria uma praticidade. E ele aumenta a secreção de insulina, né, que é o que abaixa a glicose no organismo, dependente de quanto a pessoa comeu de glicose, tá? E suprime esse outro glucagon, que seria um hormônio que aumenta muito a glicose do organismo. Então, para diabético ele é bom por causa disso, mas emagrece porque a glicose cai menos no sangue e aí a pessoa não deposita tanto em forma de gordura. Aqui, em comparação com a liraglutida, que é o Saxenda, o Victoza, né, eles tiveram 7,8% de perda de peso, mais ou menos. Quando a gente pega o Ozempic, que pode chegar até 2,4%, né, o semaglutida, ele dá 13,8%, então praticamente o dobro de perda de peso. Então é por isso que muitas vezes a gente nem utiliza mais o Saxenda, o Victoza, etc., para quem precisa perder bastante peso, né? Aí o tirzepatida, ele é chamado agora até, o Ozempic é uma incretina, e o tirzepatida, por ser um remédio que age em 2 lugares, né? Ele é um agonista duplo da glicose, né, do GIP, e também do GLP-1, então ele age em 2 formas, lá no Ozempic, e age nesse GIP também. Então eles chamam agora de twincretin, né? Ao invés de ser incretina, eles brincam falando twincretin, que são 2, né, que seria gêmeos. Em modelos animais, para tratar a obesidade, mostraram que a coadministração do GIP e do GLP-1, ou seja, tirzepatida, tem efeitos sinérgicos, um ajuda o outro na redução do peso. Então, por isso que o tirzepatida funciona melhor que o Ozempic, porque ele é um remédio só que ele age em 2 lugares, tá? Então, aqui está a perda de peso dos dois, tá bom? Com 1 mg, a proporção de pacientes que perderam mais de 5%, aqui no rosinha primeiro da esquerda aqui, no Ozempic de 1 mg, 50% perdeu mais de 5%, mas 5% de perda de peso é meio pouco, né? Então vamos ver em 10%. Em 10%, somente 24% com o Ozempic perdeu, tá? Já no tirzepatida chega a 57% dos pacientes já perderam mais de 10%. Aí acima de 15% de perda de peso, o Ozempic aqui dá 8%, né? 8% das pessoas só perderam 15% de perda de peso, mas o tirzepatida dá 36%, então por isso que é uma medicação que a gente tem que deixar disponível para o paciente que precisa, e é por isso que no consultório a gente deixa disponível, tá? A proporção de qualquer evento adverso do tirzepatida foi em 63% em comparação a 66% do placebo, ou seja, se o placebo, que é a água, dá 66%, 63% do tirzepatida, né? Então significa dar menos colateral ali que o placebo. A gente vê, essa aqui é só a tradução, quando a gente olha aqui embaixo, a gente vê diretamente em inglês, né? Recorte do artigo direto. E os pacientes que estavam usando tirzepatida, 15 mg, né? Em comparação com 1 mg do Ozempic, os efeitos adversos foram tirzepatida, 68% das pessoas tiveram. Não é efeito adverso de, nossa, vou morrer e passar mal. É assim, se a pessoa sentiu alguma coisa, eles já pontuavam ela aqui, tá? Então, 68% das pessoas com a tirzepatida, de 15 mg, e do Ozempic, 64%. Então, praticamente a mesma coisa. Do jeito que a gente utiliza, a gente minimiza esses efeitos colaterais, dando mais efeito benéfico para o paciente. E a maioria vai ser estômago e intestino, gastrointestinal, tá? Então, por isso que é bem legal a gente deixar disponível esse remédio para o paciente, porque é uma medicação revolucionária, é uma medicação que, quando comparada com as outras atuais, a perda de peso é muito maior, isso é motivacional para o paciente, e quanto antes a gente sair desse estado de inflamação, a gente vai melhorar o colesterol, pode melhorar